Olá, amigos! Estamos muito felizes que vocês se juntaram a nós para a nossa lição da Escola Sabatina da Trace Angels Broadcasting Network. Sou James Rafferty e estamos na lição número 12 do Êxodo. Tem sido uma ótima jornada. Aprendemos tanto e estamos muito felizes que vocês tenham sido parte dessa jornada. Queremos encorajar você, se quiser uma cópia própria da lição, a visitar 3abnsabbathschoolpanel.com. Isso é 3abnsabbathschoolpanel.com. Não vá embora, voltaremos já. Olá, amigos, e bem-vindos à Escola Sabatina 3ABN. Estamos muito felizes que vocês tenham se juntado a nós. Estamos na lição número 12 de nosso estudo de Êxodo, e nesta lição vamos olhar para Por favor, mostre-me sua glória. Aqui é o pastor James Rafferty, e quero apresentar a vocês o resto do nosso painel da Escola Sabatina, logo depois de lembrar que você pode obter as notas adicionais das lições que não estão no trimestral, que são nossas notas pessoais, ao acessar 3abnsabbathschoolpanel.com, e basta se registrar uma vez e você as receberá para sempre, para a eternidade, a partir de então. Agora, deixe-me apresentar a vocês a nossa família da Escola Sabatina 3ABN. Nosso painel aqui hoje, à minha esquerda imediata, está minha irmã em Cristo, Jill Marconi. Obrigado, pastor James. Na segunda-feira vamos olhar para que eu te conheça. Tudo bem. E pastor John Denzi, você tem a lição de terça-feira? Sim, e se chama Por favor, mostre-me sua glória. Certo. E à sua esquerda imediata, minha irmã em Cristo, Shelley Quinn, você tem a lição de quarta-feira? A minha é a autorrevelação de Deus. Amém. E por último, mas não menos importante, pastor John Lomakang, você tem a lição de quinta-feira? A minha de hoje é sobre o rosto brilhante de Moisés. A face brilhante de Moisés. Tudo bem, vamos começar com uma palavra de oração e gostaria de pedir ao pastor Lomakang que orasse. Querido Senhor, agradecemos muito que ao longo desta lição tenhamos visto a Tua glória nas boas e nas desafiadoras comunicações do livro de Êxodo. E assim, Senhor, envia o Teu Espírito Santo agora para que nossas mentes possam ser ampliadas, nossos corações e nossas palavras estejam em sintonia com a Tua vontade e o que é comunicado leve alguém e os encoraje a se aproximar para que possam refletir e conhecer a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe, à medida que entramos neste estudo para esta semana, vamos examinar vários textos bíblicos em Êxodo, assim como em João, Romanos e 2 Coríntios. O verso para memorizar está em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Vou cobrir um pouco disso, diz: o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares, perdoando iniquidade e transgressão e pecado, de maneira nenhuma inocentando o culpado, visitando a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Nesta lição, descobrimos que Deus incentiva Moisés a construir uma tenda de reunião. Vamos nos concentrar aqui nos versículos 7 a 11 do capítulo 33 do Êxodo. E a pergunta é feita pelo autor do trimestral: por que Deus pediu a Moisés para construir essa tenda de encontro? Então vamos continuar no versículo 7 e simplesmente ler esses versículos. E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, longe do acampamento, e o chamou de tabernáculo da congregação. E aconteceu que todos aqueles que buscavam o Senhor saíam para o tabernáculo da congregação que estava fora do acampamento. E aconteceu que, quando Moisés saiu em direção ao tabernáculo, todo o povo se levantou e ficou de pé, cada um à porta de sua tenda, observando Moisés até que ele entrasse no tabernáculo. E aconteceu que, ao entrar Moisés no tabernáculo, a coluna de nuvem desceu e ficou à porta do tabernáculo, e o Senhor falou com Moisés. E todo o povo viu a coluna de nuvem parar na entrada da tenda, e todo o povo se levantou e adorou, cada um na porta de sua tenda. E eis que o Senhor falou a Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Vamos enfatizar isso. Esse será nosso foco. E ele voltou para o acampamento, mas seu servo Josué, filho de Num, um jovem, não saiu do tabernáculo. Agora, não queremos confundir este tabernáculo ou tenda de reunião construída fora do acampamento de Israel, diz o relatório
relatório trimestral com o tabernáculo que foi posteriormente construído e localizado no centro do acampamento. Esse era o lugar onde Deus habitava, sua glória Shequina habitava. Não sabemos com que frequência Moisés consultava Deus na tenda de reunião, é assim que chamaremos este tabernáculo que ficava fora do acampamento. No entanto, uma coisa que sabemos com certeza, o relatório trimestral prossegue dizendo: os encontros de Moisés com Deus resultaram em uma amizade íntima entre eles. Então, os encontros que tiveram resultaram em uma amizade íntima entre eles. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Esse foi o versículo que lemos em Êxodo 33 e versículo 11. Um amigo é uma pessoa com quem podemos consultar e discutir abertamente quase tudo e confiar que ele ou ela nunca revelará a outros. Um amigo é uma das melhores coisas que se pode ter e uma das melhores pessoas que se pode ser. Moisés era considerado um amigo de Deus. Você sabe, na Bíblia, temos esses dois termos que descrevem o relacionamento de Deus conosco, que são amigos e servos. E, na Bíblia, Deus chama os crentes de servos e amigos. Na verdade, todos os autores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, até mesmo Judas, descrevem os crentes como servos de Deus. E Jesus, em uma ocasião significativa antes de sua morte, claramente nos chama de amigos. Em João, capítulo 15, versículo 15, ele diz o seguinte: de agora em diante não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamei amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai vos fiz conhecer. Veja, amigos são mais próximos do que servos em uma associação íntima. Os amigos também estão em posição de causar maior dor do que um servo se eles se afastarem da amizade, como visto na experiência de Pedro e Judas. Mateus capítulo 26, 34 e 50. Por outro lado, os servos são obrigados à obediência pela própria posição que ocupam como servos. Os servos devem ser leais aos seus mestres. No entanto, os servos podem nunca entrar em um relacionamento próximo e amoroso com seus mestres devido à posição autoritária do mestre sobre o servo. As palavras de Cristo em João, capítulo 15, versículo 15, no contexto da Bíblia, declaram que somos tanto servos quanto amigos de Deus em uma mistura única dessas duas experiências. O contexto de João, capítulo 15, versículo 15, revela claramente que este serviço a Deus é englobado pela amizade, uma tornando-se mesclada com a outra, sendo a verdadeira amizade qualificada pela nossa disposição de servir e fazer tudo o que Deus nos manda. Sim, isso é visto no contexto imediato do versículo: vocês são meus amigos, se vocês fizerem tudo o que eu lhes ordeno. João capítulo 15, versículo 14. Então Deus nos chama de seus amigos, não porque não somos mais seus servos, mas sim porque nosso serviço a Cristo não é mais motivado pela autoridade de Cristo sobre nós. Em vez disso, é motivado por seu amor eterno, que nos constrange a servi-lo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Então é o amor imutável e a fidelidade de Jesus que cativa todo o nosso ser para que agora percebamos que Ele é o nosso amigo mais verdadeiro e melhor. Nosso serviço a Cristo agora se move para seu devido lugar como a entrega total de tudo o que temos à amizade infalível de nosso Senhor e Salvador. O amor de Cristo nos torna amigos e servos, leais e verdadeiros, obedientes e íntimos com aquele que nos amou como nenhum outro. Agora, alguém pode perguntar: e quanto à possibilidade de descartar completamente essa ideia de servidão? Apenas ser um amigo de Deus. Agora, sempre há um perigo em tentar descartar alguma parte da verdade da palavra de Deus. Judas estava disposto a ser amigo de Cristo e o chamou assim, mesmo quando estava traindo seu mestre com um beijo. Mateus, capítulo 26, versículos 49 a 50. No entanto, Judas não estava disposto a obedecer a Cristo. Este amigo de Cristo frequentemente se irritava com a humildade do exemplo de servidão de seu mestre. O ato de Cristo em lavar os pés de seus discípulos ofendeu Judas. Se Jesus podia ser tão humilde, pensou ele não poderia ser o rei de Israel. Toda a esperança de uma honra mundana e de um reino temporal foi então destruída na mente e no coração de Jesus. Ele não conseguia entender o que significava ser servo, assim como amigo. Sabe, foi durante a última ceia que Judas percebeu que não havia nada a ganhar seguindo Cristo e, depois de vê-lo se humilhar, como ele pensava, decidiu deserdá-lo e admitir que foi enganado.
Ele estava possuído por um demônio e ele decidiu completar o trabalho que ainda estava acordado e saiu e traiu seu senhor. Então, em Judas, vemos o resultado de alguém que escolheu parte, mas não toda, de Cristo, certo? Este discípulo estava disposto a ser um amigo de Cristo, mas não um servo de Cristo, e, portanto, até mesmo sua amizade era falsa. Com Judas, dinheiro, reputação, honra mundana tomaram o controle. Agora, por definição, ser servo de Cristo não é escravidão, mas entregar-se à vontade de Deus. Nosso serviço é um meio de estender e promover a causa de Deus entre os homens. Servos são devotados a outros, desconsiderando seus próprios interesses. Judas nunca entrou completamente nessa experiência. Ainda assim, Jesus o chamou de amigo. Jesus fez de Judas seu amigo, ele o levou a um relacionamento e associação íntimos por meio dessa revelação de sua própria vida em serviço e devoção. Ele esperava fazer Judas ver nele, este homem do céu, o que Judas poderia se tornar se ele tivesse se entregado à vontade de Deus. Mas isso nunca aconteceu. Judas era um amigo, mas não um servo, e, portanto, nem mesmo um amigo no sentido pleno da palavra. Agora, a Bíblia esclarece para nós que esse serviço não é realmente uma opção. Não foi uma opção com Moisés, não é uma opção conosco. Somos servos de um ou outro dos dois poderes que estão disputando a lealdade, e nos é dito isso em Romanos, capítulo 6, versículos 16 a 22. Então, quando servimos ao diabo, nos tornamos escravos do diabo. Ficamos presos aos desejos da carne, viciados, por assim dizer. Mas quando servimos a Deus, nos tornamos amigos de Deus e nos tornamos livres no sentido mais verdadeiro da palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João, capítulo 8, versículo 32. Agora, Tiago diz que as obras de serviço são o que distingue as crenças dos demônios das crenças dos amigos de Deus. Então, nós, na realidade, em Tiago capítulo 2, versículos 17 a 24, trabalharemos como servos e produziremos como servos, mas fazemos isso como amigos de Deus. É por isso que Jesus veio a esta terra. Como servo, ele queria restaurar o nome ou caráter de Deus em nossa natureza humana caída. Vemos que em Filipenses 2, versículos 5 a 7 e Apocalipse capítulo 7, versículo 3 e 22, versículos 3 a 4, que teremos o nome dele escrito em nossas testas, que seremos como Deus. Agora, na presença do Cordeiro, todos aqueles que abraçaram a servidão de seu mestre encontram em Jesus Cristo seu amigo mais verdadeiro. O servir destrói este vestígio de orgulho, pois sua própria atmosfera é a atmosfera do céu, onde Jesus nos servirá como fez quando esteve nesta terra, o que é uma imagem bonita se você pensar sobre isso. Jesus continua a nos dar este exemplo de serviço e amizade. Agora podemos ilustrar isso em relação a um marido e uma esposa, porque eles são servos e amigos. A amizade é vazia sem a servidão e a servidão é, bem, não é nada. Poderíamos dizer que é até miséria sem amizade. Em outras palavras, precisamos de homens que estejam dispostos a lavar a louça e cozinhar uma refeição, ou trocar uma fralda, e de mulheres que não se importem em tirar o lixo ou lavar o carro ou cortar a grama. Por quê? Porque isso é servidão e essa é a base da verdadeira amizade. E é isso que Deus está nos chamando para fazer. Então começa em casa e se move para a nossa comunidade. E a nossa falha em ser verdadeiros servos, amigos em nossos lares, que está impedindo o nosso testemunho para o mundo, a motivação para este relacionamento é o amor, não o dinheiro nem o sistema deste mundo motivado por dinheiro e não por qualquer outra coisa que vemos neste mundo, mas pelo amor de Deus. O amor de Deus nos motiva a ser servos e a ser amigos servos. E essa motivação do amor, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, nunca falha e não falhou na vida e no coração de Moisés. Isso o levou a um relacionamento próximo com Deus e nos levará à mesma experiência. Que estudo incrível! Eu adoro essa comparação entre amizade e servidão, amigos e servos. Acho que nunca estudei isso dessa forma. Eu amo isso. Obrigado, Pastor James. Eu sou Jill Morricone, na segunda-feira. O título é Para que eu te conheça. Então vamos olhar para Êxodo 33. Nossa passagem é Êxodo 33, versículo 13. Agora, portanto, eu oro. Se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho. Aqui estão nossas palavras, para que eu possa encontrar graça aos seus olhos. Então, é assim que a mente de Jill funciona.
Quando eu li isso, Pastor Johnny, eu digo: Moisés já não conhecia Deus? Certo? Porque ele está dizendo: se eu encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho para que eu te conheça. Em Êxodo 19:3, estudamos que Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte. Será que subimos a montanha para nos encontrar com Deus? Conversamos com Deus? Você pensaria que Moisés conhecia Deus. Êxodo 19:20. Pouco antes da entrega dos 10 mandamentos, o Senhor desceu do Monte Sinai, no topo da montanha, e chamou Moisés ao topo da montanha, e Moisés subiu. Moisés passou um tempo na presença de Deus. Êxodo 20:21. Logo após a entrega dos 10 mandamentos, vemos que o povo ficou afastado, tremendo de medo, mas Moisés se aproxima da densa escuridão onde Deus está. Em Êxodo 24:9-10, Moisés subiu. Esta é a ratificação da aliança logo após a leitura do Código da Aliança. Ele subiu com Arão, Nadab, Abiú, 70 dos anciãos de Israel, e eles viram o Deus de Israel. Êxodo 24:18. Moisés entrou no meio da nuvem e passou 40 dias e noites na presença de Deus. E ainda assim ele diz: quero te conhecer. Por quê? Será que Moisés conhecia Deus? Eu diria que há provavelmente várias razões. A primeira razão é que quanto mais você conhece o Senhor, mais descobre que há muito mais a saber. Há muito mais a descobrir. Sabe, Greg e eu estamos casados. Meu marido Greg e eu há 23 anos este ano. E ainda assim, há momentos em que eu digo: mas eu não sabia isso sobre você. Como você pode estar casado por 23 anos e ainda ter novas nuances do caráter, personalidade ou hábitos da outra pessoa que você acaba de descobrir e aprender? Quanto mais você se aprofunda em um relacionamento com alguém, quanto mais tempo você está em um relacionamento, mais você descobre que ainda há mais a conhecer. Mas além disso, e mais profundamente, acho que Moisés está clamando a Deus e dizendo: quero te conhecer mais. Eu te conheço neste nível, mas quero um caminhar mais profundo. Quero uma experiência mais profunda. Como Davi clama: assim como a corça anseia pelas águas, meu coração anseia por ti. Eu quero te conhecer, Deus. Quero te experimentar. Eu quero te ver de uma maneira que eu não tenha te visto antes. Eu sou seu amigo. Você é meu amigo. Eu sou seu servo, mas eu quero te conhecer mais. Então, vamos ler nossa passagem aqui. Começamos no versículo 12. Vamos falar sobre 5 chaves para você e eu conhecermos Deus. Como podemos descobrir e conhecer Deus a partir desta passagem? Versículo 12. Moisés disse ao Senhor: veja, você me diz: traga este povo, mas você não me disse quem enviará comigo. Ainda assim, você disse: eu te conheço pelo nome e você também encontrou graça aos meus olhos. Agora, no final da semana passada, Shelley terminou com a lição de quinta-feira e ela falou sobre como Deus disse: vou levar o povo para a terra que mana leite e mel, mas não vou com eles. Eles são um povo teimoso. Você vai sozinho. Então, Moisés está lembrando disso aqui e ele está dizendo ao Senhor: você disse que vai trazer o povo, mas onde você estará? Quem irá conosco? Onde estará a presença? E então, ele lembra a Deus do quê? Você disse: eu te conheço pelo nome e você também encontrou graça aos meus olhos. Ele está lembrando a Deus do que Deus lhe disse no passado. A chave número 1 para conhecer a Deus: lembre-se da palavra e promessas de Deus. Em outras palavras, estude a palavra. Se você quer conhecer a Deus, estude a palavra. Se você quer descobrir Jesus, ele é a palavra feita carne. João capítulo 1 e depois João capítulo 1, versículo 14. Se você quer conhecer Jesus, leia a palavra de Deus. Estude-a, memorize-a. Passe tempo na palavra, não apenas um pouco de manhã. Ok, li meus 3 versículos, estou bem para o dia, mas passe tempo com Jesus e conhecendo-o em sua palavra. O próximo versículo, versículo 13. Agora, portanto, eu oro, se encontrei graça aos seus olhos, mostre-me agora o seu caminho, para que eu possa conhecê-lo e que eu possa encontrar graça aos seus olhos, e considere que esta nação é seu povo. Chave número 2. Peça para conhecê-lo melhor.
Peça para conhecê-lo melhor. Tiago 4,2. Nós não temos porque não pedimos. Eu me lembro de Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 7,7. Isso está falando do Espírito Santo, mas eu acho que está pedindo. Poderíamos fazer essa oração, o Espírito Santo, para conhecer Deus, para conhecer Jesus, toda a Trindade. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peça, e lhe será dado. Busque, e você encontrará. Bata, e a porta será aberta para você. E em grego, isso significa: peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. Peça para conhecê-lo melhor. Jeremias 29, versículo 13. Você me buscará e me encontrará quando procurar por mim de todo o coração. Anseie por Deus, busque por Deus, passe tempo em sua palavra e então peça para conhecê-lo melhor. Vamos ler o próximo versículo. Estamos em Êxodo 33, versículo 14. E ele disse: Lembre-se que Moisés havia perguntado: Você vai conosco? Ou sua presença estará lá? Minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Chave número 3. Descanse na certeza de sua presença. Eu acho que às vezes, como cristãos, podemos ficar estressados na nossa caminhada com Deus. Podemos pensar: mas eu tenho que ler a palavra de maneira diferente, ou melhor, ou mais. E, estou perguntando o suficiente para conhecer Deus? Você conhece essas duas primeiras chaves? Você pode descansar em Jesus. Não precisamos nos estressar com o nosso caminho com Deus. Não precisamos nos preocupar com nossa salvação. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aceite isso pela fé. Descanse toda a sua fé com autoridade na palavra de Deus. Apenas descanse na garantia de sua presença. Se você olhar para Isaías 26:3, este verso, sendo honesto com você, costumava me estressar. Ele diz que você manterá em perfeita paz aquele cuja mente está em ti porque confia em ti. Agora, você não pensaria que isso deveria estressá-lo. Isso deveria lhe dar perfeita paz, certo? Mas, Pastor James, eu costumava pensar, mas eu não consigo manter minha mente o suficiente em Deus. E se não está lá o suficiente? E se eu não estou estabilizado o suficiente? E estou sem paz porque não estou descansando o suficiente em... E como eu faço isso? Mas se você olhar para o hebraico para estabilizado, significa inclinar, deitar ou repousar sobre. Você sabe o que eu faço? Eu apenas digo a Deus, vou encostar minha cabeça em você agora. É isso. E quando faço isso, quando descanso na plena certeza de que Ele é meu Deus, que Ele perdoa e salva, que Ele me cobre com sua justiça, eu descanso nele e então Ele me dá a sua perfeita paz. É descansar nele. Vamos continuar. Versículo 15. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Então ele disse a ele, Moisés, para Deus: Se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, pois como será conhecido que seu povo e eu achamos graça aos seus olhos, exceto se o Senhor estiver conosco, assim seremos separados, seu povo e eu, de todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Ponto-chave número 4. Persista na oração. Moisés está pedindo novamente. Precisamos de sua presença. Envie sua presença. Eu não vou sem sua presença. Como Jacó, não vou te deixar ir a menos que me abençoe. Persista em oração. Existe um equilíbrio entre descansar em Deus e ter paz e segurança e persistir em oração. Então, vamos para o último versículo. Versículo 17. Êxodo 33, 17. Então o Senhor disse a Moisés: Farei também esta coisa que você falou, pois você encontrou graça aos meus olhos e eu o conheço pelo nome. Quinto ponto-chave: prestar atenção à resposta. Eu adoro isso. Espere em Deus para responder. E quando Ele responder, use aquilo que Ele fez na sua vida como um lembrete, como um marco. Na próxima vez que a crise chegar e você se perguntar o que vai acontecer, olhe para trás e veja como Deus guiou no passado e tenha a certeza de que Ele estará com você hoje. Amém. Que bela interação que Moisés tem com Deus aqui e que exemplo do tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Poderoso. Bem, vamos fazer uma pausa para um momento de missão, mas não vá embora. Já voltamos.
Olá, sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para o 3ABN Mission Moment. Depois da faculdade, Win começou uma carreira como assistente jurídico, mas embora ele tentasse preencher o vazio em forma de Deus em seu coração com todo tipo de coisa, nada era suficiente. Ao longo dos anos, ele conseguiu controlar a bebida, mas então a Covid atingiu. Foi quando ele começou a trabalhar de casa e as coisas saíram de controle. Win foi para a reabilitação apenas para beber no dia seguinte. Nem mesmo um novo emprego foi suficiente para detê-lo. Então, em uma manhã de sábado, sua esposa o convidou para ir à igreja e ele concordou em ir. Mesmo bêbado, ele ouviu o pastor compartilhar suas lutas passadas com álcool e drogas e como Deus havia mudado sua vida. Win ficou profundamente comovido, mas na semana seguinte encontrou uma garrafa em sua casa e começou a beber novamente. E foi quando ouviu a voz de Deus. Win, você pode continuar fazendo isso ou pode escolher o caminho estreito que leva à vida. Você escolhe. Ele derramou o álcool e nunca mais olhou para trás. Embora sua vida tenha melhorado, Win diz que ainda havia coisas que o impediam, coisas que foram resolvidas quando ele frequentou o programa Escola de Discipulado da 3ABN. Desde então, Deus tem aberto portas para ele dar estudos bíblicos, tornar-se um ancião em sua igreja e até mesmo pregar uma série evangelística. Louvado seja Deus! Junte-se a mim no próximo momento de missão 3ABN. Bem-vindos de volta, amigos. Espero que tenham gostado daquele momento de missão. Agora vamos passar para a lição de terça-feira. Muito obrigado. A lição de terça-feira é intitulada Por favor, mostre-me tua glória. E meu nome é John Denzin e estamos realmente continuando a mensagem apresentada lá em Êxodo 33. Que bênção! Foi para ouvir o que a irmã Jill disse. E Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Uau! Ele teve a ousadia de pedir isso e ninguém tinha perguntado antes e ninguém perguntou desde então, de acordo com as Escrituras. E ele disse, por favor, mostre-me a sua glória. Realmente, isso me impressiona muito, como algumas pessoas dizem, pensar que ele pediria a Deus para mostrar sua glória. E é interessante o que Deus diz. Continua no versículo 19. Então ele disse, farei toda a minha bondade passar diante de você, e proclamarei o nome do Senhor diante de você. Serei gracioso com quem eu for gracioso, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Uau! Deus disse a Moisés, ele ousou pedir isso e ele recebeu a bênção de ouvir Deus dizer isso. Eu me pergunto o que Moisés pensou quando ouviu Deus dizer isso. Versículo 20. Mas ele disse, você não pode ver meu rosto, pois nenhum homem verá e viverá. Infelizmente, estamos em uma condição de pecado sobre nós. E não era seguro para Moisés ver o rosto de Deus. Vamos ter que esperar por esse momento. Sabe, há uma música, um hino que diz face a face, face a face, vou contemplá-lo. Que canção maravilhosa é essa? E teremos esse privilégio se, pela graça de Deus, permanecermos fiéis. E então, mas ele disse, você não pode ver meu rosto, pois nenhum homem me verá e viverá. E o Senhor disse, aqui está um lugar ao meu lado, e você ficará sobre a rocha. Assim será, enquanto minha glória passar, eu te colocarei na fenda da rocha e te cobrirei com minha mão enquanto passo. Uau! Sabe? É interessante. Todas as conversas que Moisés teve com Deus, esta foi uma revelação, digamos, especial de Deus. Então eu tirarei minha mão. E você verá minhas costas, mas meu rosto não será visto. Uau! Que bênção pensar que Moisés teria essa oportunidade. Que história ele poderia contar para o resto do povo. Ele não tinha dúvida de que Deus era real. Ele tinha falado com ele e agora o tinha visto com seus próprios olhos, isto é, suas costas. Você sabe, no Salmo 16, 11 temos esta mensagem poderosa. Você me mostrará o caminho da vida. Na sua presença, há plenitude de alegria.
À tua direita estão prazeres para sempre. E parece que Moisés, enquanto está conversando com Deus, ganha mais e mais confiança para pedir a Deus que mostre sua glória. Sabe, é maravilhoso pensar nisso. Lembro-me de algo que aconteceu com minha sogra. Minha esposa e eu, Idália, estávamos em uma viagem. E enquanto estávamos fora, minha sogra e sogro estavam cuidando dos nossos filhos. E então, o nosso mais novo, ele era muito pequeno. Ele estava no seu primeiro ano de escola e era muito diligente em tentar terminar todo o seu trabalho. E há a história de que se você não termina seu trabalho na escola, você tem que terminar em casa. Então, Caleb não queria levar trabalho para casa e trabalhava diligentemente e todas as vezes ele terminava, mas por algum motivo, naquele dia, ele não conseguiu terminar, sentiu-se um fracasso e estava realmente arrasado. E então, minha sogra, quando o pegou, percebeu que ele estava meio quieto, mais quieto que o normal. Então, como foi a escola, Caleb? E ele abaixou a cabeça e disse: Não terminei meu trabalho escolar. Ele estava chorando em lágrimas. E ela disse: Sinto muito, Caleb. Vem aqui. E ela o abraçou. E ele, pouco a pouco, começou a se acalmar. E ela o abraçou e disse: Está tudo bem. Você não está sendo punido. Você pode fazer isso em casa. Tenho certeza de que você fará um ótimo trabalho. E então ele se acalmou e se sentiu bem. Ele se sentiu bem. Agora eu te digo que algum tempo depois, minha sogra estava passando por um momento difícil. E então ela estava triste e estava tão triste que se lembrou do Caleb. E ela disse: Senhor, eu gostaria que pudesse me confortar como eu consolei Caleb. E então ela disse que ficou sem fôlego. Ela sentiu que Deus a abraçou. E eu estava ouvindo ela e eu disse: Sim, foi. Foi tão real que me tirou o fôlego. E eu disse: Uau! Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Deus é real e Ele está perto de cada um de nós. Eu li para você a lição. Por favor, mostre-me a sua glória, Moisés pediu ao Senhor. Em sua misericórdia, o Senhor revelou sua glória a ele. No entanto, ao responder ao pedido de Moisés, Deus prometeu mostrar a ele sua bondade. Pode-se concluir com segurança que a glória de Deus é sua bondade, ou seja, seu caráter. E a lição nos dá algum dever de casa. Existem lugares onde você pode ler mais sobre isso. O livro de Atos dos Apóstolos, página 576, Parábolas de Jesus, páginas 415 e 415, e também o livro Profetas e Reis, página 313. Então, quando olhamos para isso, onde Moisés diz: Mostre-me sua glória, e Deus passa diante dele, ele proclamou os atributos de seu caráter. E eu gostaria de chamar sua atenção, como você pode ter ouvido antes, os 10 mandamentos são uma transcrição de seu caráter. Note o que Deus diz a Moisés depois que Moisés pediu a ele para mostrar sua glória. Êxodo 34:1. E o Senhor disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nessas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então, esteja pronto pela manhã e venha pela manhã ao Monte Sinai e apresente-se a mim lá no topo da montanha. Uau! Moisés com certeza estava ansioso por isso. E diz no versículo 3, e ninguém subirá com você, e que ninguém seja visto por toda a montanha, que nem rebanhos nem gado pastem em frente à montanha. Então ele cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras. Depois Moisés levantou-se cedo pela manhã e subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe havia ordenado, e ele levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem e ficou com ele ali e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou:
o Senhor, Deus, misericordioso e gracioso, paciente e abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia por milhares, perdoando iniquidade, transgressão e pecado, e de maneira nenhuma inocentando o culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos e os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então Moisés apressou-se e inclinou a cabeça para a terra e adorou. Então ele disse: Se agora encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, deixa, meu Senhor, eu imploro andar entre nós, mesmo que sejamos um povo teimoso, e perdoe nossa iniquidade e nosso pecado, e nos tome como sua herança. E o Senhor respondeu que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa de se olhar e considerar. Você vê, Deus proclamou atributos de seu caráter. Os 10 mandamentos são uma transcrição de seu caráter. Se você quer ser como o Senhor, considere as palavras de Jesus. Se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Mantendo nossos olhos em Jesus, somos transformados em sua glória. Esse é o seu caráter. E eu leio para você aqui do aviso da lição. O que mais trouxe muito interessante é a glória de Deus dar sua virtude aos seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançando o mais alto padrão. Deus quer nos transformar. A única maneira de sermos transformados para o seu caráter é mantendo nossos olhos nele. Todos têm essa oportunidade e esse privilégio. E teremos a oportunidade de ver o Senhor cara a cara. Frente a frente, nós o contemplaremos. Boa noite. Amém. Amém. Obrigado a todos por uma aula tão bonita. Sou Shelley Quinn, tenho a lição de quarta-feira, a auto-revelação de Deus. Na semana passada, vimos em Êxodo 32, no versículo 19, como Moisés, quando desceu da montanha após receber as tábuas, viu a idolatria pagã e todas as pessoas no acampamento dançando sem controle. Eles estavam fazendo coisas ruins e ele jogou aquelas tábuas no chão. Elas se quebraram. Então, amando de Deus, Moisés teve que cortar 2 pedras para substituí-las. Moisés não escreveu nelas, mas ele as cortou. Ele subiu a montanha. Esta é sua 7ª viagem à montanha. E agora, antes, quando ele estava na tenda do encontro, Deus havia dito a Moisés, em Êxodo 32, 13 ou 12, eu te conheço pelo nome e você também achou graça aos meus olhos. Graça está escrito de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Ele deu isso. Quando Deus disse isso, ele disse, você me conhece pelo nome, eu sou seu amigo, você é meu amigo. Ele disse isso, lhe deu a santa ousadia de dizer, ó Senhor, por favor, mostre-me a sua glória. E você sabe, a glória de Deus é algo que não podemos compreender completamente. Ele é infinito, nós somos finitos, certo? Mas, em uma das passagens das Escrituras mais inspiradoras para mim, uma das passagens das Escrituras mais inspiradoras de toda a Bíblia, Deus responde a Moisés revelando as riquezas de sua glória. Não através de fogo, trovões ou relâmpagos, como ele fez no Monte Sinai, inicialmente quando falou os 10 mandamentos. Mas desta vez, ele está mostrando sua glória através de seu caráter. Então, quando o Senhor desce em uma nuvem para ficar com Moisés, ele declara seu nome, não apenas em sílabas, mas em substância. Vamos ver, livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 6 a 7. Este é o Senhor falando. Este é Deus mostrando sua glória.
o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, paciente, cheio de bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas sem inocentar o culpado. Então, Deus revela graciosamente a Moisés e depois, através de Moisés, a todos os outros, toda a humanidade, um vislumbre de seu coração. E isso é um vislumbre de sua graça. É uma proclamação poderosa. Se você tiver uma caneta à mão, anote isso, pois é 1, 2, 3, 4, 5. Tenho pelo menos mais 5 exemplos onde isso é ecoado ao longo do Antigo Testamento. Números 14, 18, Neemias 9, 17, Salmo 103, versículo 8, Joel 2,13 e Jonas 4,2. O Senhor Deus é misericordioso e gracioso, longânimo e abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia a milhares. Esta mensagem, aqui em Êxodo 34, 6 a 7, é como João 3,16 do Novo Testamento. É um momento decisivo de amor divino, justiça, misericórdia e verdade. E é um momento não apenas para receber tábuas de pedra, mas para contemplar a beleza radiante do caráter de Deus, que é o que aquelas tábuas realmente representavam. É uma lente, quando consideramos este momento, é uma lente através da qual entendemos a natureza de Deus em toda a Escritura. Deus diz em Malaquias 3,6, eu sou o Senhor, eu não mudo. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tiago 1:17, não há sombra de variação em Deus. Ele é sempre justo. Ele é o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse. Se você ler com os olhos abertos, olhando através de uma lente de amor, verá que Deus é amor. Sabemos que 1 João 4,8 afirma isso, mas isso é repetido por toda parte. Quero dizer, isso é apenas um eco do que acontece no Antigo Testamento. Ele não é apenas amoroso, o amor é a sua natureza, e o amor não pode pecar, o amor não causa dano. E também 1 João capítulo 1, versículo 5 diz, Deus é luz, essa é a sua justiça. A justiça dele é absoluta, como eu disse. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz, não há sombra de mudança nele, não há engano, não há distorção da verdade, sem concessões, Tiago. Essas duas realidades de amor e luz são inseparáveis. Seu amor é puro, sua santidade é amorosa, sua justiça flui de sua misericórdia nunca compromete sua retidão. E o que Moisés vislumbrou é a união do amor e da verdade que governa o universo. Agora eu só quero tocar rapidamente no resto do versículo 7 de Êxodo 34. Diz que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Alguns são levados a pensar que isso são maldições geracionais que Deus transmite, mas as Escrituras contradizem isso totalmente. Ezequiel 18:20, Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Jeremias 31:30, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Deus responsabiliza os indivíduos. Sobre o que ele está falando é iniquidade geracional, não maldições geracionais. O que acontece? As crianças veem os pecados sendo modelados para elas, e então isso é repetido várias vezes até que Deus intervenha com sua misericórdia para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Então, embora eles tivessem quebrado a aliança com Deus, agora eles estão. Moisés está lá em cima e o povo quebrou a aliança, mas Deus não os abandonou. Moisés está dizendo, vá conosco, por favor, vá conosco. E finalmente Deus diz, ok, eu vou. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, isto é o que Deus diz. As pessoas não estão mais em aliança, a aliança está quebrada. Mas Deus diz em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, eis que faço uma aliança.
Perante todo o seu povo, farei maravilhas como não foram vistas em toda a terra, nem em qualquer nação ou entre qualquer povo. Você verá a obra do Senhor, pois é uma coisa incrível que farei por você. A aliança de Deus inclui sua fidelidade. É sempre construído na graça primeiro e depois é seguido pela nossa resposta em obediência. Eles deviam recusar a idolatria enquanto percorres os versos 11 a 27. Rejeitar os nomes pagãos, honrar seus mandamentos. E essas não eram regras arbitrárias, eram salvaguardas para um relacionamento florescente com Deus. Mas veja, Êxodo 34, 27 a 28, o Senhor diz a Moisés: escreva estas palavras, pois de acordo com o teor destas palavras, fiz uma aliança com você e Israel. Isso é o mesmo que ele escreveu no livro da Antiga Aliança, mas agora está expandido. Quero dizer, no livro da Aliança, mas ele está expandindo. Diz que Moisés esteve lá 40 dias e 40 noites e ele não comeu pão nem bebeu água. E ele, o Senhor, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Esta é a segunda vez que Moisés passou 40 dias na presença do Senhor. E Deus renova a aliança pela graça e ele dá a Moisés os 10 mandamentos. E ela, por favor, acredite em mim. Algumas pessoas dizem, bem, Moisés escreveu o segundo. Não. Deus os escreveu. Diz que ele, o Senhor, escreveu nas tábuas a aliança, os 10 mandamentos. E então, Deuteronômio 10:4, Moisés repete que Deus escreveu nas tábuas, de acordo com a primeira escrita, os 10 mandamentos e os entregou a ele. E note que ele fala as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão no centro da aliança eterna de justiça pela fé. Eles estão no centro da antiga aliança e no centro da nova. Mas nós apenas, quando Moisés vê isso, o que ele faz? Quero dizer, quando ele vê a glória de Deus, a única resposta adequada é a resposta de Moisés, quando ele vislumbra a glória. Ele cai no chão e adora o Senhor, porque a maior revelação que podemos ter é ver quem o Senhor realmente é. Amém. Obrigado, Shelley. Obrigado a todos por me darem informações valiosas. Às vezes, um dos benefícios de estar na quinta-feira é que eu digo, nunca pensei nisso. E obrigado, James, Jill, Johnny e Shelley. A minha lição é a face brilhante de Moisés. Agora, quando olhei para esta lição, pensei comigo mesmo, Moisés é diferente de quem eu sou? E o Senhor disse, não, ele não é. Ele é meu servo, eu te chamei para ser meu servo. E quando você é chamado para ser servo de Deus, o que é verdade para Moisés deve ser verdade para todos os filhos de Deus, refletindo a glória de Deus. A primeira pergunta que quero fazer é, por que é imperativo para nós, nesta geração, revelar a glória de Deus? Isaías 60, versículo 2. O Senhor nos fala sobre a condição do nosso mundo como era nos dias de Noé, nos dias de Moisés. É ainda pior em nossos dias porque a escuridão que caiu estava sobre o Egito. Hoje, a escuridão está sobre o mundo inteiro, pois eis que, Isaías 62, pois eis que a escuridão cobrirá a terra. Nas pragas estava apenas cobrindo o Egito, mas hoje está cobrindo o mundo inteiro. E uma escuridão profunda, o povo. Escuridão física acompanhada de escuridão espiritual. E quando você olha para o nosso mundo hoje, você pode ver a escuridão mais presente nas grandes cidades. A escuridão se tornou uma marca comum, aceitável por aqueles que habitam as cidades. Na verdade, as cidades não seriam tão populosas ou tão povoadas e tão populares como são se essa escuridão não estivesse se tornando uma mercadoria das principais áreas metropolitanas. O Senhor diz, mas e quanto a você no meio deste tipo de geração? Mas o Senhor surgirá sobre você e sua glória será vista sobre você. Qual é o meu primeiro ponto? Você pode estar em uma cidade cheia de escuridão, mas ainda assim refletir a glória de Deus. Sabe, somos condenados pelo pecado, mas não somos condenados a pecar. É uma escolha. O Senhor pode nos capacitar a superar as influências ao nosso redor.
Poderíamos ser um farol de luz em meio a uma geração perversa, e é isso que Deus está nos chamando para ser. É por isso que a mensagem de hoje é: tema a Deus e dê glória a Ele, porque a hora do seu julgamento chegou. Dê glória a Deus nesta hora de julgamento. E onde essa glória deve ser vista? A cada nação, tribo, língua e povo. E essa glória, enquanto é refletida, recalibrará a adoração, porque hoje a adoração é comum, mas a verdadeira adoração não é comum. João 4, 23. Mas a hora está chegando e agora é quando o verdadeiro adorador deve adorar o Pai em espírito e na verdade. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje temos música de adoração, bandas de adoração, centros de adoração, concertos de adoração, orquestras de adoração. A adoração é usada para descrever coisas que são fabricadas pelo homem, mas a verdadeira adoração adorará o Senhor, aquele que criou os céus e a terra. E nada do que Deus criou para ser honrado como o Deus da adoração pode ser excluído em um momento em que Ele está nos chamando para adorá-lo. É por isso que, à medida que adoramos a Deus, a luz se torna ainda mais gloriosa. De Apocalipse 14 a Apocalipse 18, depois destas coisas vi outro anjo descer do céu. Apocalipse 18, 1, tendo grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Nesta era de escuridão, a glória de Deus não será obscurecida. A glória de Deus se tornará mais brilhante, porque Deus nunca perde sua luminosidade divina. Mas agora olhe para Moisés. O que aconteceu? O que aconteceu com Moisés que permitiu a ele refletir a glória de Deus? Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35. Vou trazer algumas coisas porque a glória de Deus é um atributo incrível e às vezes podemos refletir a glória de Deus sem nem saber. Êxodo 34, 29. Agora aconteceu quando Moisés desceu do monte Sinai e as duas tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando ele desceu da montanha, como Shelley apontou. Olha isso, que Moisés não sabia que a pele de seu rosto brilhava enquanto ele falava com ele não sabia. E meu ponto que surgiu, a glória de Deus não é dada para exaltação pessoal, mas para declaração pública. Isso é verdade. Você sabe, algumas pessoas podem dizer: ei, olhe isso, não foi glorioso? Não é por isso que a glória de Deus é dada. Tudo, a glória de Deus, não é dada para exaltação pessoal, mas para declaração pública, declarando a glória de Deus para aqueles ao nosso redor, não dizendo: olhem para mim. E por isso é muito importante, quando Deus te dá um dom, quando Deus te abençoa com talento, não tire a glória de Deus. Nunca permita que seus dons roubem a Deus de sua glória. Versículo 30. Agora, o que aconteceu quando eles viram a glória de Moisés? E assim, quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele de seu rosto brilhava e eles tiveram medo de se aproximar dele. Outro ponto que é muito importante. O homem pecador sempre encontra medo no lugar, na presença da revelação divina. Homens pecaminosos sempre sentirão medo no lugar da revelação divina. Eles conheciam sua condição, é por isso que Moisés, a glória de Deus sendo vista na vida de Moisés, era uma repreensão para eles. Não teria sido uma repreensão se eles estivessem em harmonia com a glória de Deus, mas porque não estavam, a própria glória de Deus era uma repreensão para eles. Agora você pode estar em uma família onde as pessoas dizem: você sabe, você é cristão, você é um senhor certinho, pensa que é melhor do que os outros. Não deixe que isso te desencoraje. Ainda permita que a glória de Deus seja vista em sua vida, mas não deixe que a glória de Deus se torne um instrumento com o qual você queime sua família. Isso mesmo, mas permita que a glória de Deus se torne um instrumento que reflete Deus para sua família, porque muitas pessoas têm luz, mas a usam para queimar. Eu me lembro da história dos pastores no campo, quando o anjo se revelou aos pastores à noite. A Bíblia diz: um anjo do Senhor apareceu aos pastores no campo. Um anjo. E eu li sobre isso em O Desejado de Todas as Nações. A serva do Senhor, Ellen White, disse, e isso é tão bonito, ela diz: o anjo esperou que os pastores se ajustassem à luz antes que uma hoste de anjos celestiais lhes aparecesse, dizendo: glória a Deus nas alturas. Às vezes, você tem que esperar que os membros da sua família se ajustem à luz antes que realmente vejam a glória de Deus em sua vida.
vida. E assim você vê nessas histórias aqui, Moisés e as pessoas que, quero dizer, Moisés tinha a glória de Deus, mas as pessoas fora de harmonia não podiam contemplar a glória de Deus. Agora, algo muito importante. A questão é como refletir a glória de Deus. Se você é um trabalhador do reino de Deus, algumas dessas coisas que você pode fazer para refletir a glória de Deus enquanto trabalha é trabalhar com uma perspectiva divina em mente. Não trabalhe dizendo que este é o trabalho que Deus me deu, mas trabalhe reconhecendo que o Deus para quem você trabalha é o único de quem você deve receber uma recompensa, porque às vezes trabalhamos e ninguém reconhece, mas um dia você ouvirá do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Trabalhe com uma perspectiva divina. Em segundo lugar, trabalhe com criatividade, excelência e integridade. Isso sempre dá glória a Deus. Isso sempre dá glória a Deus quando você trabalha com integridade e não para autoexaltação. Em terceiro lugar, trabalhe para o bem comum. Não permita que o trabalho que você faz seja apenas para sua edificação. Trabalhe para que todos possam ser edificados. O Espírito de Deus dá dons para a edificação do corpo de Cristo, não para a glória pessoal. Quando Deus está em nossos corações, sua glória será revelada. Segundo Coríntios 4:6, porque foi Deus quem ordenou que a luz brilhasse das trevas, que brilhou em nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Repare na comparação. O rosto de Moisés, agora o rosto de Jesus. É sempre visto na vida daqueles onde a glória de Deus está presente. É o que nos é dito, Mateus 5,16, deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está no céu. Muito importante. Não podemos olhar para a escuridão esperando descobrir a luz. Não podemos andar na escuridão esperando refletir a luz. Não podemos ingerir a escuridão esperando falar a luz. Tenha cuidado de onde você obtém sua luz ou a que sua suposta luz está conectada. E então a glória de Deus se revela através daqueles que buscam sua transformação reveladora. Segundo Coríntios 3,18, mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como em um espelho a glória de Deus, veja só, estão sendo transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Espírito do Senhor. Quando você reflete a glória de Deus, não é apenas algo que é mostrado em você, começa a ser refletido através de você. Então, rapidamente, a bondade e a gentileza de Deus são transformadoras, e assim é sua glória. Nossas ações pretendem ser um reflexo da glória de Deus. Em terceiro lugar, ao contemplar a glória de Deus, estamos sendo gradualmente transformados nessa mesma imagem. E, finalmente, ao fixar nossos olhos em Jesus, somos lembrados de que um dia Ele transformará nossos corpos humildes para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Espero que você tenha sido abençoado pela nossa lição de hoje. Tem sido uma bênção para mim pessoalmente. Vamos passar apenas alguns minutos com algumas reflexões finais. Que estudo incrível! Certamente gostei deste estudo. Que eu possa conhecê-lo com o meu dia. E sou lembrado de Jesus em João 17:3. Esta é a vida eterna, que eles possam conhecê-lo, o único Deus verdadeiro em Jesus Cristo, a quem você enviou. O objetivo é conhecer Jesus. Amém. Eu sou abençoado por esta declaração na lição. Ela diz: o reflexo do caráter de Deus, sua bondade, gentileza e amor terno devem ser vistos em nossa ação. Vamos permitir que a bondade e gentileza do Senhor sejam vistas em nossas ações e palavras. Amém e amém. Sabe, precisamos ter uma revelação do amor e da justiça de Deus. Isso sempre precede nossa transformação. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E vamos ver na próxima semana, veremos a glória de Deus na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Mas quando você vê isso, Ele ainda proclama seu nome. Quero incentivá-lo a se prostrar em adoração, levantar-se com confiança e andar em obediência. Isso mesmo, nós somos os guardiões da glória de Deus, não os criadores da glória de Deus. Então, Deus nos dá a sua glória para permitir que a glória vista em nossas vidas dê glória de volta a Ele. Aqui está, portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Amém.
Amém. Muito obrigado a todos. Que bênção foi aprender o que significa ver a glória de Deus e como a glória de Deus nos transforma de servos a amigos, mas não perdemos essa servitude. Moisés entendeu o que significava ser amigo de Deus porque serviu a Deus de todo o coração e era um verdadeiro e fiel amigo de Deus. E isso desenvolveu um vínculo que Moisés tinha com Deus, que Deus está nos chamando para entrar nestes últimos dias. Em Apocalipse 15 fala sobre um grupo de pessoas que vão ficar de pé em um mar de vidro e vão cantar uma música de Moisés e do Cordeiro. E vai ser uma música da experiência deles, do relacionamento deles com Deus. Sabe, estamos quase terminando o nosso estudo sobre o Êxodo, não é incrível? Parece que acabamos de passar por isso em apenas alguns dias. Na próxima semana estaremos na nossa última lição, a lição número 13, ela se chama o Tabernáculo. Então não deixe de se juntar a nós enquanto terminamos isso. Claro, há muito mais para estudar no livro do Êxodo, mas esperamos que isso tenha criado um interesse e uma sede em seus corações para continuar a estudar a palavra de Deus. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai Celestial, muito obrigado por tudo que nos mostrou de sua glória até agora e, por favor, nos dê essa fome e sede como Moisés teve para sermos mostrados mais de sua glória, para que possamos ver as partes de trás, as partes da frente, tudo de você e um dia possamos estar face a face na sua presença. Faça isso por nós, oramos em nome de Jesus. Amém.